Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Automação Industrial 2. E nessa aula de hoje vou estar comentando com vocês um pouquinho sobre uma técnica, tá? Denominada de Graph7. Ela é uma técnica gráfica para vocês modelarem os problemas que podem vir a surgir para vocês, né, no ambiente industrial, ok? Então vamos lá. De maneira geral, pessoal, quando se trabalha, né, na área de automação industrial, o diagrama ladder ele é mais que o suficiente, né, para tratar dos diversos problemas que a gente tem na indústria, tá? Principalmente aí quando a gente vai trabalhar com situações em que se envolve lógicas combinacionais, como por exemplo, o acionamento de um motor, o acionamento de uma esteira, que é dependente do tempo, ou que é dependente do apertar de um botão, tá? Tudo que envolve lógica combinacional pode ser facilmente trabalhado simplesmente utilizando a linguagem ladder, tá? Mas aí que tá. Em algumas situações em que a gente tem alguns processos um pouco mais complexos, que envolvem etapas sequenciais, muitas das vezes o ladder puramente simples, ele não consegue então abstrair essa questão sequencial, tá? Então assim, a gente tem que bolar uma outra forma da gente construir, né, essas lógicas sequenciais, que é o caso que a gente vai estar mostrando para vocês hoje nessa aula, através do Graph7. Existem algumas formas da gente abstrair esse comportamento sequencial, tá? Porque esse problema sequencial não é um problema somente da automação industrial, ok? Existem algumas outras áreas do conhecimento que necessitam também de modelagens sequenciais, tá? E entre algumas dessas técnicas a gente tem os fluxogramas, os diagramas de variáveis de estado, as redes de Petri, os diagramas trajeto-passo, Graph7, além de outras técnicas. Então vamos lá. Os fluxogramas, pessoal, eles foram criados inicialmente, tá, para serem utilizados na área de computação, tá? Quando se desenvolve programas em linguagens de alto nível, como por exemplo linguagem C, Python, Java, diversos outros aí, ok? Mas para nós na automação, eles são inviáveis por quê, né? Porque na automação a gente trabalha mais em baixo nível, a gente precisa de trabalhar com variáveis booleanas, a gente precisa trabalhar com bits, tá? Que seria mais próximo à linguagem assembler, fazendo um comparativo aí com a informática, ok? Essa segunda técnica das variáveis de estado, tá? Como o próprio nome já diz, o processo é descrito em termos de estados. E o diagrama das variáveis de estado mostra a probabilidade que a gente tem de sair de um estado para o outro, tá? Mas nesse diagrama não fica claro para nós qual que é o sequenciamento, tá, das operações. Razão essa que a gente não utiliza a variável de estado na automação industrial. Vamos lá. A próxima é a rede de Petri, tá? Que vocês vão ver aí que ela é bem semelhante ao Graph7. Na verdade, o Graph7 ele surgiu das redes de Petri, só que a rede de Petri não consegue fornecer a profundidade necessária para a gente estar abordando alguns detalhes, né, dos processos produtivos. É baseado em estados e transições, semelhante ao Graph7, mas eu vou estar mostrando para vocês mais para frente aí, com mais detalhes essa questão desses conceitos. E por último nós temos o diagrama trajeto-passo, tá? Que é uma técnica extremamente difundida na área de tecnologia pneumática para bolar circuitos eletropneumáticos, ok? Só que se limita a trabalhar com sistemas simples, tá? De poucos passos. E é focado, conforme já disse, né, na área de pneumática. Só para mostrar para vocês aí a ilustração de cada uma das técnicas. Um fluxograma, um exemplo de fluxograma seria esse aqui mostrado à esquerda. Um diagrama de variáveis de estado seria conforme está mostrado aqui, tá? As redes de Petri com seus estados e transições. E por último, o diagrama trajeto-passo, em que a gente consegue então, né, demonstrar o estado dos cilindros pneumáticos, ok? Agora vamos ao que nos interessa, né, que é o Graph7. O Graph7, ou Gráfico Funcional de Comando Etapa Transição, tá? Conforme eu falei para vocês, é uma ferramenta de modelagem gráfica, né, em que vocês conseguem então representar processos sequenciais. Só algumas curiosidades para vocês, né? O Graph7 ele surgiu na França em meados da década de 1970 por pesquisadores aí, foi criado por pesquisadores, gerentes industriais que estudavam problemas discretos um pouquinho mais complexos, né? Baseado nas redes de Petri para representação de estados e também das transições, ok? E logo se tornou um padrão aí, europeu, né, para a utilização em sistemas automatizados. Inicialmente foi publicado em 1988
na IEC 848, né, através desse nome aí, Preparation of Function Charts for Control System, mas logo foi introduzido também na IEC 611.31-3, né, juntamente com as outras linguagens de programação. Foram feitas algumas alterações, né, para que houvesse compatibilidade entre as linguagens. Okay? Características básicas do Graph7, aí, conforme eu falei para vocês, é um método gráfico, né, consegue modelar o nosso sistema através de um gráfico de estados. E vocês vão ver que você trabalhar com o Graph7 é muito mais fácil do que você elaborar um programa para o controlador, utilizando a linguagem ladder. Okay? Nesse slide eu quis trazer para vocês um pouquinho das possibilidades, né, que o Graph7 nos oferece. Descrever o funcionamento de sistemas complexos através de modelos compactos e dessa forma estruturar a concepção desses sistemas. Vocês vão ver que o Graph7 ele consegue abstrair de uma forma extremamente pequena o comportamento de uma máquina complexa. Com base nos modelos, simular o funcionamento dos sistemas e assim detectar e eliminar eventuais erros de concepção antes de passar à fase de implementação. Tá? Existem alguns simuladores de Graph7, no caso o FluidSim, que a gente trabalhou ano passado, é um deles. Tá? A gente consegue então simular o funcionamento do Graph7 antes mesmo de passar à parte de implementação no controlador lógico programável. A partir do modelo do sistema, gerar automaticamente o programa do controlador programável. Vocês vão ver que em aulas posteriores eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz para converter o Graph7 em linguagem ladder. Tá? Então é automático. Vocês já vão obter o programa em ladder após, né, a descrição do problema em Graph7. Relativamente aos gráficos de estados convencionais, o Graph7 introduz a possibilidade de representar sincronização de operações, então pode ter mais de uma coisa acontecendo simultaneamente no seu problema. O funcionamento do sistema segundo vários níveis de detalhe, você consegue descrever em mais detalhe ou menos detalhe uma determinada operação, tá? Ele permite você fazer isso. A interação entre sistemas de controle organizados hierarquicamente, você pode ter várias etapas do seu processo, várias máquinas trabalhando em conjunto, tá? E você consegue fazer a interação entre essas máquinas e representar também de maneira simples a sequência de estados possíveis para os sistemas e as condições que condicionam a transição entre esses estados. Então ele permite a gente sequenciar as operações e determinar também qual que são as condições para a mudança de estados do nosso sistema. Beleza, então. Nós comentamos muito sobre o Graph7, né? Agora vamos ver como é que é a cara dele. O Graph7, pessoal, ele é formado por basicamente 5 componentes diferentes, tá? Nós temos as etapas, no caso aqui ilustrado pela etapa 1 e etapa 2. Nós temos as transições, que fazem a conexão das etapas, tá? Nós temos os arcos, que ligam etapa, transição, transição e etapa, tá? Eles definem aí, digamos assim, o fluxo que a gente percorre pelo Graph7. Nós temos as ações e nós temos as receptividades, os quais eu vou explicar para vocês com mais detalhes mais adiante. Vamos lá. Alguns exemplos de Graph7 para vocês, tá? Então, quando vocês produzirem o Graph7 de algum problema, ele vai aparecer com esses caras aqui, tá? De acordo com a complexidade do problema, ele pode ficar maior ou menor. Okay? A gente pode ter um Graph7 simples, como esse mostrado aqui à esquerda, ou um pouquinho mais complexo, ou até mesmo envolvendo operações em paralelo, tá? Que está sendo indicado aqui para vocês. Mas a gente vai explicar isso aí mais com calma, ok? Beleza. Primeiro componente, tá? As etapas. O que são as etapas, né? As etapas são basicamente um estado no qual o seu sistema ele atinge. Então, digamos que a gente tenha, por exemplo, um semáforo. Uma das etapas desse semáforo é sinal verde aceso. Uma outra etapa seria sinal amarelo aceso. E a outra seria sinal vermelho aceso. Então, é uma configuração na qual o seu sistema está em algum instante de tempo do seu funcionamento. Ok? É basicamente isso. E vão ser indicados aí por um quadrilátero. Tá? Dentro desse quadrilátero, vocês podem escrever um Ezinho com um número ou apenas um número. As duas configurações aí são aceitas. Em determinado instante, pessoal, a nossa etapa ela pode estar ativa ou inativa. As etapas ativas são aquelas que indicam em qual estado está o meu sistema. E a etapa que se torna ativa no início do funcionamento do sistema, ela é denominada de etapa inicial. Tá? E ela é representada por um quadrilátero duplo.
Pode ser dessa forma que está mostrada aqui na esquerda, ou dessa forma aqui também. As duas são aceitas. Vamos agora às transições, tá? As transições elas são responsáveis pela evolução do Graph7. Elas fazem o sistema sair de um estado para um outro. Eu quero reforçar que nessa aula de hoje eu vou utilizar tanto o termo etapa quanto estado de maneira indistinta, ok? Em um determinado momento, pessoal, a etapa ela pode se encontrar válida ou não. Uma etapa é válida se o estado ou estados imediatamente anteriores a ela estiverem ativos. Ou seja, quer dizer que aquela etapa ela pode acontecer. Okay? E uma vez que a transição ela ocorre, ela faz o Graph7 percorrer para o próximo estado. Nesse slide, eu quero só reforçar com vocês algumas das regrinhas que a gente tem, tá? Para a gente utilizar as transições no Graph7. Primeira delas, duas etapas nunca podem estar diretamente ligadas. Elas devem ser separadas por uma transição. Outra coisa, duas transições nunca podem estar diretamente ligadas, uma em sequência da outra. Ok? E a cada transição está associada uma receptividade, que é a lógica que determina se aquela transição vai acontecer ou não. Tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês. Ó. Primeira regrinha, né? Duas etapas não podem ser ligadas uma com a outra. Isso aqui não pode acontecer. E eu não posso ter essa transição logo em seguida com essa transição aqui. Okay? Então, significa que a gente teria uma transição e sairia diretamente para outra transição. Beleza? E essa condição que eu falei para vocês aqui, essa condição lógica, é aquela mostrada à direita da transição, tá? Que é uma expressão lógica ou expressão booleana, que vai determinar então se vai acontecer ou não aquela transição. O próximo componente que eu quero mostrar para vocês são os arcos orientados, tá? Ele não tem nenhuma função lógica, a não ser mostrar para o usuário, né, qual que é o fluxo que nós temos que percorrer no Graph7. Então, por exemplo, esse Graph7 da esquerda aqui. Tá? Os arcos são responsáveis por ligar, né? Etapa, transição e assim sucessivamente. A gente sabe que essa etapa aqui, ó, E1 seria a etapa inicial, tá? E no Graph7, normalmente, a gente sempre percorre nesse sentido aqui, ok? Então, a gente sai dessa etapa 1, passa por essa transição, vem para essa etapa e depois volta para o início novamente. No caso desse Graph7 aqui, eu posso ter também um arco com flecha, tá? Para tirar possíveis ambiguidades que possam vir a acontecer quando se utiliza desses arcos. No caso desse Graph7 aqui em questão, a gente percorreria ele, então, no sentido de cima para baixo. Ok? Então, os arcos têm essa função, ligar aí e determinar para nós qual que é o fluxo que deve ser percorrido no Graph7. O próximo componente que eu quero comentar com vocês são as ações, tá? As ações são os efeitos que eu quero que o meu Graph7 ele tenha. Então, por exemplo, nessa etapa 01 aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Eu estou ligando alguma coisa. Então, eu estou provocando essa ação, né, em algum componente. Ela é como se fosse uma ordem, um comando que deve ser executado. Okay? E aqui nessa etapa 2, por exemplo, eu teria esse comando de desligar. Beleza? Alguns exemplos de ações para vocês aí, tá? Nós podemos ter várias ações na mesma etapa, que pode ser escrito dessa forma ou dessa forma. Sendo que essa primeira aqui, pessoal, é a que eu mais utilizo. Então, eu prefiro que vocês façam dessa forma, que fica mais organizado e compacto. Lembrando que as ações devem ser sempre colocadas à direita das etapas. Se você colocar à esquerda, está incorreto, de acordo com a notação do Graph7. Beleza? E outra coisa muito importante, tá? As ações, conforme vocês viram nos slides anteriores, elas são associadas às etapas. E cada ação só acontece quando aquela etapa estiver ativa. Então, por exemplo, se eu tenho essa etapa 18 aí, abre válvula VA1, liga motor M4, temporização T3, sinaliza painel L7. Todas essas ações que eu estou mostrando para vocês aí, elas só vão acontecer enquanto a etapa 18 estiver ativa. Se você sair da etapa 18 e ir para 19, por exemplo, esse abre válvula deixa de funcionar, então a válvula fecha, eu desligo o motor, eu paro a temporização e paro também essa sinalização do painel. Ok? De maneira geral, então, o que se classifica com ações para nós na automação industrial, né?
seriam, por exemplo, as saídas do CLP, pode ser motor, pode ser uma válvula, pode ser uma lâmpada, uma buzina, ok? Podem ser também elementos de comando, como temporizadores, contadores, memórias, ou ainda outros tipos de interfaces, como por exemplo vídeos, painéis, impressoras, dentre outros dispositivos, ok? Só que essas ações, pessoal, elas podem ser de diversos tipos diferentes, tá? Nós podemos ter aí ações do tipo contínuo ou condicional, ações memorizadas, com retardo, limitadas no tempo, ou impulsionais, que eu vou estar descrevendo cada uma para vocês aqui. Então, vamos lá. Ação de ordem contínua. Conforme vocês podem ver aí no gráfico, tá? Quando eu estiver nessa etapa 6, a ação A ela vai acontecer. Isso aqui seria, pessoal, um gráfico temporal, tá? Nesse eixo aqui eu teria o tempo, que seria o tempo. Então, no mesmo instante em que minha etapa E6 é acionada, a minha ação A também é acionada. Beleza? Próxima ação, de ordem condicional, tá? Ela vai ser bem semelhante à anterior, só que nós vamos ter uma condição a mais. Para que essa ação A minúsculo ela aconteça, nós temos que estar dentro do estado 2, então ele tem que estar ativado, e essa variável x ela tem que ser verdadeira, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, ó, novamente, nós temos um gráfico, né, temporal, ó, eu estou no estado 2, só que a minha variável x ela ainda não foi acionada, ou seja, ela não é verdadeira ainda. Uma vez que ela se torna verdadeira, a minha ação A minúscula é ativada. Reparem que A minúsculo só acontece quando as duas forem ativadas simultaneamente. Uma vez que eu deixe de ativar a variável x, a minha variável A ela também deixa de estar, a minha ação A, desculpa, ela deixa de estar acontecendo também. Ok? E se eu não tiver mais no estado 2, e a minha variável x ela for verdade novamente, também não vai acontecer. Por quê? Tem que ser os dois simultaneamente. Beleza? Vamos à próxima. A próxima é a ação com retardo. Conforme o próprio nome já diz, né? Uma vez que eu entro nesse estado E2, essa ação x ela vai acontecer com um atraso de 3 segundos, no caso aqui indicado para vocês nesse graph7. Tá? Então, acionei, desculpa, tem um errinho aqui, gente, que é E2, tá? Acionei E2, depois de um período de 3 segundos, a minha ação x ela acontece. Ok? Próximo. Ação limitada no tempo. Ela seria o contrário da anterior. Ok? Uma vez que eu entro no meu estado E3, a minha ação x ela vai durar por um período total de 3 segundos. Então, entrei em E3, a minha ação ela dura por 3 segundos. Ok? Minha ação x. Beleza? Por isso esse nome, limitada no tempo. Já a ação impulsional, não sei se vocês lembram lá do ciclo de varredura do CLP, tá? Essa ação, uma vez que eu entrar no estado, por exemplo, digamos que eu estou nesse estado E8 aqui, e eu tenho uma ação impulsional indicada por esse pezinho na ação X, ok? Uma vez que eu entrei em E8, essa ação X ela vai durar por um total de um ciclo de varredura, que pode ser aí alguns milissegundos, ok? Por exemplo, eu posso ter também a entrada impulsional condicional, que seria essa etapa 9 aqui. Eu entrei na etapa 9, tá? Só que essa etapa impulsional, essa ação impulsional y, ela somente vai acontecer quando essa variável A minúsculo for verdadeira. Então, ó, entrei na etapa 9 e a variável A minúsculo é verdadeira. A ação impulsional y vai acontecer por um ciclo de varredura apenas. Beleza? E a última ação que eu quero mostrar para vocês é a ação memorizada, que vai resolver esse probleminha que eu vou mostrar para vocês adiante. Em um determinado problema, vocês podem ter alguma ação que acontece durante várias etapas diferentes. Que seria o exemplo dessa ação D aqui. Ó. Ela acontece na etapa 1, na 2 e na 3. Tá? Uma forma de a gente fazer isso seria utilizando o paralelismo. Só que eu vou apresentar isso aqui para vocês mais para frente. Tá? Mas uma outra forma de a gente fazer isso é utilizando a ação memorizada,
que ela utiliza o conceito de set e reset. Então, por exemplo, digamos que a gente tem esse graph set mostrado aqui para vocês. Tá? Nessa etapa 1, eu vou setar a minha ação D, ou seja, D vai ficar ativa. Tá? Ela só vai ser desativada quando você utilizar o reset. Então, quando você chegar em E4 e fizer o reset, essa ação D ela para de estar ativa. Ok? Isso economiza para você ter que escrever, né, a ação D em todas as etapas, etapa 2, etapa 3. Tá? Você pode ter graph sets que tem ainda mais etapas, então facilita bastante você trabalhar com acionamentos multi-etapas quando vocês fazem o uso do set e reset. Ok? É bem semelhante ao que a gente já fez, né, em aulas anteriores, laboratórios anteriores, com as saídas ou memórias utilizando set e reset. Beleza? O próximo componente que nós temos é a receptividade. Importante ressaltar com vocês, tá? Que a receptividade ela está sempre associada a uma transição. Então, conforme estou mostrando para vocês aqui, ó, no desenho, eu tenho isso aqui tudo é a transição, tá? A receptividade é a condição de acionamento dessa transição, que normalmente é uma função lógica combinacional. Pode ser uma variável booleana apenas? Pode. Mas pode ser uma expressão booleana também? Pode. Ok? No caso aí, pessoal, a nossa transição, tá? Ela só vai acontecer quando duas coisas forem verdadeiras simultaneamente. Primeiro, essa transição aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ela só acontece, primeiro, ela tem que ser válida, ou seja, eu tenho que estar na etapa 1. Tá? E segundo, a minha receptividade ela tem que estar verdadeira. Então, eu tenho que estar na etapa 1 e essa variável t tem que ser 1 também. Para que eu saia da etapa 1, que eu estou mostrando aqui para vocês, e venha para a etapa 2. E o que pode ser essas entradas? Tá? Podem ser sinais de entrada, como botões ou sensores. Podem ser variáveis internas, como temporizadores, contadores, ou até mesmo saídas, keys, né? Q01, Q02. Pode ser também uma informação relativa a uma etapa. Eu posso associar, por exemplo, dois graph sets separados em um mesmo CLP. E em um dos graph sets, a receptividade é a etapa de um outro graph set. Para que aquele graph set chegue em uma etapa, essa receptividade ela está ativa. Okay? Ou pode ser uma ação condicionada. Uma combinação desses vários tipos que eu falei para vocês aí. Ok? Eu tenho aqui alguns exemplos de receptividade para mostrar para vocês. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa E3 aqui como receptividade dessa T4. Tá? Inclusive também, se a gente tiver um paralelismo, que seria esse caso aqui, ó, a hora que esse lado de cá chega na etapa E3, esse T4 aqui, a receptividade de T4 é verdadeiro. Ok? Pode ser também outros tipos de receptividade, como por exemplo, uma borda de subida. No caso que a gente tem, por exemplo, um botão A. Digamos que eu queira detectar, né, o momento em que A saiu de 0 para 1, que seria a nossa borda de subida. Tá? Então, eu apertei o botão. Se eu utilizar o Azinho com a setinha para cima, significa borda de subida. E a borda de descida eu detecto quando o A, né, meu botão A, ele sai de 1 para 0. Então, seria essa setinha para baixo aqui. Ok? Eu posso ter também receptividades condicionadas a temporizadores. Tá? Então, por exemplo, eu entrei nessa etapa 2 aqui e eu disparei a contagem desse temporizador T3. Reparem que T3 é a condição de receptividade dessa transição aqui. Okay? Então, assim que passar 15 segundos, né, esse T3 vai ser ativado e vai ativar a receptividade dessa transição, fazendo com que o graph set evolua do estado E2 para o estado E3. E essa aula de hoje eu vou estar encerrando ela por aqui. Tá? Eu vou deixar para vocês um questionário para que vocês respondam para mim lá no Google Classroom. Okay? Na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos e a gente vai montar alguns graph sets para vocês entenderem mais a fundo como que a gente faz esse processo. Ok? Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.